Meu ambiente sem militância, Gabriel Ricardo por aqui com o Guerreiro Faroleiro. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos novamente a mais um episódio, né, Gabriel? Talvez esse seja o mais acadêmico que a gente gravou aqui até hoje, o mais sério, o mais triste. Eu não consigo ficar feliz falando disso. E a ideia aqui é destrinchar um pouquinho de todas as peripécias que temos aqui para vocês entenderem o que é a lei. A gente fala tanto de política nacional, de saneamento básico, de lei de crimes ambientais, e a gente vai pegar uma velha aula aqui minha e destrinchar um pouquinho isso para vocês, trazendo realmente as palavras que estão dentro da lei e para vocês entenderem o quão longe a gente está de um país desenvolvido. Ou seja, a gente é péssimo em tudo e aqui a gente está bem longe da realidade. Se aprova a lei em 2010, uma lei que ficou em trâmite por mais de 20 anos, e quando aprova, independente da torcida organizada que assume o poder, não assume esse projeto como um projeto sério, e isso é um impacto nosso no dia a dia. Então, toda vez que você for tomar um copinho de água ou escovar os seus dentes, lembre do guerreiro, né, Gabriel? Lembre-se do Do totozinho na totozinho na sua água. garganta. Muito importante aqui, inclusive, deixa eu já colocar na tela aqui, Guerreiro, antes de você começar a sua aula para nós. Tá escrito aqui até no headline aqui do jornal, né? Em 4 anos, fim dos lixões ao ar livre. Olha só que mundo de fantasia maravilhoso ali em 2010. Voltamos! Feliz 2010, hein? Exatamente. Fazem 15 anos já. Você hoje é calvo, cabelo branco. Hoje você já está mais barrigudo ou barriguda do que naquela época. Mas em 2010, quando foi aprovada a lei de política de resíduo, né? Era dito aqui, olha, em 4 anos o Brasil vai parar de ter lixão. E aí, seu guerreiro, conta pra gente o que aconteceu aí nesse meio tempo que eu... Quanto tempo eu dormi, será? Não sei. Pelos últimos vídeos que a gente gravou, temos 3.000 lixões ainda. Nem os aterros foram construídos, né? Que maravilha. Então deixa eu passar aqui pro próximo. Aí, aqui você vai nerdar. Fica à vontade aí, meu amigo. É isso, né? Então, por favor, Gabriel, volte um antes desse. Isso, nesse cara aí. Então, de novo, vamos lá. A legislação ambiental brasileira é um livro, um grande book. Dentro desse grande book, a gente tem a Política Nacional do Meio Ambiente e a gente tem Política Federal de Saneamento Básico. Dentro da Política Federal de Saneamento Básico, a gente já falou isso várias vezes: água, ar, solo e resíduo. E aí, logicamente, crime ambiental, porque você, como CPF ou CNPJ, se fizer alguma coisa, vai responder criminalmente para isso. Agora pode ir lá para o nosso textinho. Sente na sua cadeira, fique bem confortável, pegue um copo d'água que agora vai chegar aquele rancor, né, Gabriel? Bom, quais são os instrumentos da nossa política assinada em 2010? Primeira coisa, planos de resíduo sólido. O que é um plano, pessoal? Então, imagina o seguinte: todo município tem que, literalmente, a prefeitura tem por responsabilidade saber o que o cidadão gera, hospitais, escolas, todos os órgãos municipais geram de resíduo, as indústrias locais geram de resíduo, ou seja, todo mundo que gera resíduo, ela faz o plano municipal de resíduo. Esses planos eram para ter sido feitos com a lei sancionada em 2010, era para ter sido entregue até 2014. Na época, nem 2% dos municípios entregaram. E só para você ficar um pouco mais raivoso aí do lado da sua casa, você pagou por isso, tá? Na época, cada prefeitura recebeu pelo menos R$ 80.000 para executar esses planos. Vamos lá. Outro instrumento da política: coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e outras ferramentas relacionadas à implementação da responsabilidade compartilhada. Guarda essa palavrinha no seu coração, compartilhado. O que acontece? É sabido que para eu ter retorno de resíduo, eu preciso de um sistema de logística reversa. Então, para você levar até o supermercado, você está fazendo uma logística reversa. A transportadora que está indo lá coletar esse material para uma indústria de reciclagem está fazendo uma logística reversa.
estou levando para um aterro, caminhão de lixo, está fazendo uma logística reversa. Então, isso é logística reversa. Bom, vamos lá. Aquilo na lei que a gente sempre bate na tecla. Incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais recicláveis. Aqui, pessoal, era a grande oportunidade, ou com Abra vai ser a grande oportunidade, de a gente tirar essas cooperativas, que não são cooperativas, que vivem mamando literalmente, mensalmente, nas prefeituras, sem separar nada, sem maquinário nenhum, e transformar esses caras naquilo que a gente fala aqui de indústria de beneficiamento primário, ou seja, pessoas que terão o direito de registro trabalhista e executarem, se tornarem funcionários, pegando material, triando material com máquinas, com indústria e fomentando a economia. Não essa realidade que a gente já mostrou aqui em vídeos anteriores, de meia dúzia de gato pingado coletando meia dúzia de coisas do que realmente tem valor agregado, o resto que não tem valor agregado, abandonado, indo para aterro. Tá? Então aqui é o primeiro passo para o início do beneficiamento primário da indústria. É isso. Cooperação técnica e financeira entre os setores público e privado para o desenvolvimento de pesquisa de novos produtos, métodos, processos, tecnologia de gestão, reciclagem, reutilização e disposição final. Aquilo que a gente sempre comenta aqui no programa também. Tem tecnologia, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. O que eu quero dizer aqui, o que o Guerreiro quer dizer aqui é que cooperação técnica e financeira entre setor público e privado literalmente, são os editais que o governo teria que, por lei, lançar para fomentar pesquisas e desenvolvimento de novos produtos. Então, aquilo que a gente sempre fala e bate na tecla, está na lei. Se hoje o empresário tiver algum tipo de tecnologia ou queira mexer nesse setor, ele pode acessar o portal do Ministério do Meio Ambiente e acessar esses editais. Tudo isso está parado. Tá? E aí a nossa... Aí, Gabriel, eu não gosto de tatuagem, mas eu acho que eu vou ter que fazer a tatuagem do Guerreiro, cara. Eu vou tatuar no braço incentivo fiscal, financeiro e creditício. Tá na lei, pessoal. Não sou eu, Guerreiro, não é o Gabriel, não é o Arthur. Foi aprovado, ou seja... Toda indústria, que é o que acontece lá fora, toda indústria de reciclagem e reuso tem que ter incentivo fiscal, financeiro e creditício, ou seja, não há retributação. Então, aqui está aprovando. Além de a gente não ter saneamento básico, a gente não ter a estrutura de resíduo, a gente tem o quê? A falta de incentivo fiscal. Então, aí para você, salvador da Amazônia, sem arrumar sua cama, tá aqui, ó. O problema ambiental do Brasil se chama retributação, tá? Enquanto a gente não fomentar a indústria da reciclagem, empresário sabe fazer conta, a gente não vai viabilizar a indústria de reciclagem no país e vai continuar sendo mais do mesmo. Então, enquanto a gente não fomentar incentivo fiscal e creditício junto ao governo, junto ao Estado, fomentando o saneamento básico que você já paga mensalmente na sua conta de água, esse cenário não vai mudar. E aí, Sistema Nacional de Informação sobre Gestão dos Resíduos Sólidos. Tecnicamente falando, isso é o tal do SINIR. Esse negócio é tão bagunçado que nem os municípios sabem realmente o volume de resíduo gerado, que é aquilo que a gente falou. Tem mais de 3 mil lixões ainda. Para quantos municípios no Brasil? Né? Então, é sabido que todo município vinculado a aterro, por lei, só recebendo rejeito, não mais resíduo indo para a indústria da reciclagem e reuso, fechando esse ecossistema, tendo beneficiamento fiscal e creditício, agora, minimamente, todo município prestando conta para o Estado prestando conta para a nação, a gente alimenta o sistema para ver realmente quanto de material residual a gente gera por dia, por mês e por aí vai. Os acordos setoriais, que eu vou detalhar um pouquinho mais abaixo, que vai ficar mais fácil para vocês entenderem, e termo de compromisso, ou o termo de ajustamento de conduta, para quando algum tipo de material eu não consiga estabelecer um acordo setorial. Mas vamos lá, já chego no acordo setorial. Fico devendo essa aqui rapidinho para vocês.
Pro próximo, Gabriel, por favor. Primeira coisa, pessoal, tá? O que tange o lado financeiro por trás disso. Aqui que começa o fomento da isenção fiscal e creditícia. Não gerar é utópico, mas se eu estou evitando desperdício, então imagina o seguinte, uma indústria quer minimizar o volume de resíduo gerado numa indústria. Então ela, por lei, ela poderia entrar em contato com o Ministério do Meio Ambiente e tentar lá, lembra lá de isenção fiscal, de direito a fomento de pesquisa e inovação, então ela poderia buscar esses meios para reduzir o seu volume gerado. E aí a gente vai para a reutilização. Indústrias também que reutilizam materiais eram para ter isenção fiscal e creditícia. Propriamente reutilização e reciclagem, que é o que a gente está falando aqui, e tratamento, né? O que seria o tratamento? Então, vamos lá. É que eu estava falando de bastidor aqui com o Gabriel. Medicamento, material hospitalar, tudo isso ainda, pessoal, é resíduo, ele não é rejeito. Ele precisa ser tratado para depois ser disposto de forma adequada. Então, tudo que você gera na sua casa, que o hospital gera de medicamento, seringas, material hospitalar e tudo mais, você tem as empresas de incineração para esse tratamento. Então, esses caras também, por lei, têm direito à isenção fiscal e creditícia. O ponto é, hoje a gente retributa e paga porque acaba sendo saúde pública, né? Então, a conta fecha. E aí, logicamente, dispor adequadamente, que é o outro ponto. Antes de você passar para o próximo, Gabriel, deixa eu só levar um pouquinho mais de ódio aí para o seu coração, já que a gente está falando de lei, tá? Tem uma outra legislação legal aqui que ninguém fala, que é a lei do genérico no Brasil. E o que acontece? O genérico, pela sua origem, era literalmente para você chegar na farmácia e comprar o volume de medicamento que o médico receitou. E não você comprar o potinho lotado de antibiótico e aí você faz a escolha, né? Geralmente o médico dá 10 dias de antibiótico, na cartela você sempre tem que comprar uma a mais ali, porque nunca vem contabilizado pelo prazo que o médico determina. É impressionante, né, Gabriel? Sempre faltam uns dias ali, eles têm que comprar uma caixinha a mais. Ou sobra, né? E aí se perde. E aí você faz a escolha, ou você transforma o seu filho num X-Men, dando todos os antibióticos para ele, ou você faz o tratamento que o médico elege. E aí o ponto aqui, brincadeiras à parte, é o seguinte, pessoal, sempre sobra medicamento nas nossas mãos. Então o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem uma legislação do genérico provendo, facilitando a não geração, que é você comprar na quantidade que você precisa, versus agora todo o custo que eu tenho para levar até uma farmácia, para qualquer ponto de destinação adequado. Eu nem tenho esse ponto formalizado, e aí todo o custo de transporte até esses incineradores, a gente pagando por isso, porque, queira ou não, a maioria dos hospitais públicos estão destinando esse material, e a gente está repagando essa tributação para o tratamento adequado desse material. Então, só um complementinho aqui para a gente seguir. Bom, quem está sujeito a essa lei? Aquilo que a gente sempre bate na tecla, não é novidade para ninguém, mas aqui a gente trouxe a lei ao pé da letra. Sujeito, pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, responsáveis direta ou indiretamente pela geração de resíduo sólido e as que desenvolvam ações relacionadas ao gerenciamento do resíduo. Em resumo, esquece tudo que eu li, todo mundo, você como cidadão, ou a indústria geradora, ou qualquer elo dessa cadeia de consumo, tem responsabilidade pela geração do resíduo, ok? Podemos seguir, Gabriel? Podemos, mais um, por favor? Boa. Esse cara aqui. Outra coisa que eu já deixei bem claro para vocês, eu não vou ler tudo isso aqui está na tela para vocês, você pode pausar o vídeo se você quiser ler ao pé da letra, mas a diferença de resíduo para rejeito, ou seja, até o seu material aí, até o seu medicamento vencido, ele não é rejeito, ele ainda é um resíduo, ele precisa ser incinerado. Por que a gente está trazendo isso aqui para você? Ou seja, mesmo dentro
dessa situação de aterro sanitário e tudo mais, a gente não pode dispor em aterro. Rejeito vai para aterro. Resíduo tem que ser indústria de reciclagem e reuso. Então, só para vocês entenderem o quão longe a gente está dessa realidade. Aí, Gabriel, por favor, pode passar para o próximo. Isso. Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho do acordo setorial. Lembra lá no comecinho que eu falei para vocês? Então, o que é o acordo setorial? O acordo setorial é um acordo entre... É uma tentativa que o governo teve para alguns setores da indústria, vou mostrar para vocês já quais são os setores, para unir fabricante, distribuidor, consumidor, prefeitura, cooperativa, indústria de reciclagem, ou seja, todos os envolvidos desse ecossistema, para eu tentar fechar o ciclo. Maravilhoso! Aí agora até o Gabriel sabe responder essa. O que está faltando para isso aqui funcionar na prática? A isenção fiscal e... tributária, né, meu amigo? Porque o que acontece? Se eu jogar lá, pô, eu ainda vou ter que pagar de novo. Eu tô pegando lixo, cara. Eu tô pegando a matéria-prima para fazer meu produto, que eu já vou ter que tratar, vai chegar para mim de qualquer jeito, misturado com outros lixos, e eu ainda vou ter que pagar imposto. Não, é um negócio surreal, guerreiro. Eu não sei, cara, esse programa aqui, ele me deixa cada vez mais achando que o governo é nosso inimigo mesmo, dá vontade de eu capotar uns carros aí, igual os franceses faz, meu amigo. Exato. E aí, pro próximo, pra gente fechar, e aí a gente começa. Então a gente tem o acordo do... quais foram os primórdios aí desses acordos setoriais? Eletroeletrônico, lâmpada fluorescente, óleo mineral, óleo de carro, embalagens em geral, agrotóxico, pilhas e baterias, pneus. Tem alguns outros produtos aí que de um tempo para cá entraram nesses acordos setoriais. Mas aqui é o grande ponto. O que a gente tem realmente funcionando? Pneu, óleo mineral de carro e agrotóxico. Por quê? Porque tem valor agregado e tem muito impacto. E, de certa forma, você já tem uma cadeia. Mas o que eu falo é o seguinte, mesmo esses caras têm direito legal de isenção fiscal e creditícia. Estão tendo? Não. Então, é aqui que define tudo que a gente bate na tecla. Falta o Estado ter vergonha na cara e colocar todo o desenvolvimento de saneamento básico atrelado a isso aqui, que é aquele chapeuzinho inicial que a gente mostrou da lei, para as coisas começarem a acontecer. E é isso mais um ponto que a gente traz aqui. Isso prova que não dá voto, não arrecada, então o ponto do governo, do Estado, inchado, é arrecadar, arrecadar, arrecadar. Então, assim, até quando a gente vai ficar nesse cenário? Mais um ponto que está aqui dentro das nossas pautas do Farol, que com certeza, não digo nenhum Abra, mas um Arthur como advogado, se ele simplesmente executar a lei na raiz, né, Gabriel? Tá aqui e a gente vai fazer isso acontecer. Bom, pessoal, para hoje, para a gente finalizar, Gabriel, pula 2 slides para mim, por favor. Mais um. Mais um. Aí é o Plano Nacional de Resíduo que eu já comentei. Vamos lá. Mais um, por favor. Aqui, o que acontece? Então, só para a gente fechar, né? A lei foi aprovada em 2010, e aí em 2014 a gente tem o quê no Brasil, Gabriel? Copa do Mundo. Copa do Mundo. Então, pera lá. Eu lembro. Essa aí, é da época do pai, hein? Isso aqui eu não poderia terminar esse vídeo. Agora vamos ser felizes um pouquinho. Isso. Então, eu acabei de falar para vocês que a gente não tem isenção fiscal, não tem aterro, não tem nada, estrutura nenhuma. Só toma água com totô. Mas na Copa, se você jogasse um papelzinho de bala no chão, você tomava uma multa de 50. Ai, que maravilha. Porque é a lei do crime ambiental que está aqui dentro. Ou seja, eles queriam deixar o país limpinho para receber a gringaiada, entendeu? Uhum. Então a gente não tem saneamento básico, a parte do resíduo está dentro do pacote de saneamento básico, mas só aqui um complemento. E aí, para o lado, esse aqui é para o lado do CPF, pula um, por favor. Claro. E aí, para o lado da indústria, né? A gente tem o poluidor pagador de 5 mil a 50 milhões, vai a multa financeira aqui, e logicamente corre risco de chilindró, mas ninguém no Brasil historicamente. Pode passar por próximo slide, Gabriel, por favor.
Eu ponho ha, porque ninguém no Brasil nunca foi preso por crime ambiental, mas também tange a lei. Bom, pessoal, era isso. Um vídeo mais técnico, mais triste, mais alarmista e real aí que a gente tinha para trazer para vocês hoje. É isso, eu só tenho aqui um último slide que eu gostaria de mostrar para o pessoal que está em casa, seu guerreiro, que é essa imagem maravilhosa da época da Copa do Mundo e das Olimpíadas no Rio, que é como você comentou, né? Ninguém nunca é preso, algumas pessoas foram multadas por crimes ambientais. Quer dizer, se a pessoa não é presa nem quando ela dá um tiro em alguém, acho que o cara vai ser preso porque ele tá jogando uma garrafa de Dolly Guaraná no chão. É utopia, né? E aqui, a gente olhando, os caras tiveram a manha na época das Olimpíadas e da Copa de tapar a favela com um painel, bicho, com as pinturas e tal. Então, meu, ó, tranquilo, irmão, tá tudo certo. Você chegou no lugar, que é o paraíso, o cara tem que passar com o carro na linha vermelha do Rio de Janeiro. Aí, pra ele não ficar com medo, com receio, com aquela favelona lá do lado, primeiro você bota uns caras de fuzil lá na beira pra ninguém mexer com ninguém. Você deixa a cidade limpinha pra ninguém jogar uma bala de papel de chicletinho no chão e tapa a favela pra ninguém enxergar essa mazela que o Estado brasileiro faz com seu cidadão. Aí depois que a gringada foi embora, que os jornalistas foram tudo embora, aí tranquilo, aí só tira o painel. Quer dizer, o Brasil é eternamente esse lugar. Ele é o lugar que ele coloca um painel para você não ver o problema. É literalmente jogar o lixo para baixo do tapete, seu guerreiro. Exato, exato. Você fechou com chave de ouro aqui, resumiu. É isso. Ao invés de resolver, de pôr em prática, põe o tapume. E ao tapa na nossa cara da isenção fiscal e creditícia, tá aqui a realidade do cinquentão pro papelzinho de bala. É isso, pessoal. Bom descanso aí para vocês. Abraço. Um abraço.